A paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Bíblia e Adoração, onde estaremos hoje estudando a lição de número 3 da nossa amada EBD no primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD com o tema central Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lembrando que é na sala dos adultos, a nossa EBD adultos desse primeiro trimestre de 2025. Você que está chegando pela primeira vez, fique à vontade, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical há quase 10 anos. E é um prazer, uma honra ter você aqui para estudar comigo essa lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical na sala dos adultos. A única coisa que eu te peço é que você já se inscreva no canal e ative as notificações, porque semanalmente você vai receber os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical, ok? E deixa o teu joinha, que isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz se você puder deixar o teu joinha, deixar o like. Tem uma mãozinha assim, ó, deixa o teu like, que vai colaborar bastante aqui para o nosso engajamento aqui do canal Bíblia e Adoração, tá bom? Sem mais delongas, estaremos hoje estudando a lição de número 3 do dia 19 de janeiro de 2025, que tem um tema A Encarnação do Verbo. A Encarnação do Verbo. O texto áureo se encontra em João, capítulo 1, versículo 14, um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Então estaremos falando sobre isso hoje, algumas ideias, alguns pensamentos de que Jesus não veio de forma humana, não veio em carne, nós iremos rebater nessa lição de hoje, que está uma lição maravilhosa, uma lição poderosa para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E eu te convido a ficar conosco aqui. Eu pretendo fazer uma lição bem objetiva, mas é muito importante você ficar atento a cada momento, a cada instante, anotando se for possível. Vem comigo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 3 referências. A primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Em seguida, a primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3 também. E por último, a segunda carta de João, no versículo 7. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Agora 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então a gente vê nessas epístolas, nessas cartas de João, ele trazendo esse entendimento sobre a humanidade de Jesus, o Jesus homem, que ele viu, que ele presenciou. Ele até cita aqui que tocaram, É tanto que tem até um texto da mulher do fluxo de sangue, que quando ela toca na orla do manto de Jesus, Jesus para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus: Senhor, muitos te apertam, te empurram, e tu pergunta quem te tocou? Jesus pega e explica: não, porque eu senti que virtude saiu de mim. Ou seja,
aqui já é um texto também, essa referência da mulher do fluxo de sangue, já é um texto que comprova a humanidade de Jesus, né? O Jesus homem. Nós cremos que ele veio em carne, porém existem algumas heresias que já desde o princípio, né? Desde da igreja primitiva, os apóstolos já combatiam essas heresias, e nessa lição de hoje a gente vai entender na atualidade algumas heresias que ainda traz esse pensamento de que Jesus não veio em carne. Mas calma aí, antes da gente começar aqui realmente a lição para valer, eu quero falar com você, meu amigo, professor ou professora da escola bíblica, ou você que recebeu um convite do superintendente da escola bíblica para se tornar um professor e está um pouco assim preocupado. Eu vou deixar aqui na descrição um curso, um treinamento exclusivo para você, tá certo? É uma parceria que eu tenho aqui com esse curso que está um valor muito significativo, muito especial para você que é aluno aqui da gente, que participa aqui dos nossos vídeos. Então clica nesse link e vem fazer esse curso de capacitação, você que é professor ou você que vai passar a ser professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Depois, no final dessa aula, clica nesse link e vem conhecer esse curso de capacitação para você, professor da EBD, tá certo? O primeiro tópico, ele vai nos falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ponto 1. O que é docentismo? É uma dessas heresias que negam, né, a existência humana de Jesus. Aí ele nos diz aqui, o termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então, esse docentismo que existia ali no princípio, né, na igreja primitiva, onde os apóstolos já combatiam essa heresia, eles acreditavam que Jesus não veio em forma humana. O ponto 2 diz o seguinte, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Qual era o ensinamento deles? Aí ele diz aqui, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus, ou seja, além deles não acreditarem que Jesus veio em carne, Jesus teve a sua humanidade, ele ainda ensinavam outras heresias que o nosso autor ele não vai focar aqui, porque o ponto dessa lição de hoje é justamente a encarnação de Jesus. Mas essa seita, eles ensinavam outras coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, aos ensinamentos dos apóstolos. E continuando aqui, ele diz o seguinte, o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, Lucas 1, versículo 5. José e Maria, Lucas 2, versículo 4 e versículo 5. Vizinhos e primos, Lucas 1, 36 e 58. Pastores, Lucas 2, 8. Simeão e Ana, Lucas 2, 25 e 37. E isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, está em Lucas 2, 40 e 52. Então aqui essas referências, depois você sublinha aí, anota, dá uma lida, porque essas referências traz a questão da humanidade de Jesus, que ele teve parentes, que ele teve pastores, né? Enfim, então ele traz aqui essas referências em Lucas, nos comprovando, nos mostrando a existência humana de Jesus, certo? O terceiro ponto, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. E ele traz três, né? O nosso autor aqui, ele traz três principais responsáveis por essa heresia, né? Ele diz o seguinte, 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Um deles, Cerinto, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Primeiro foi esse Cerinto. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. O segundo, Saturnino. Segundo camarada que era um desses docetas, né?
o principal representante do gnosticismo sírio. Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Era isso que eles ensinavam, né? E o terceiro, o Marcião, é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas, quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia. Está escrito em Marcos 2:1 e Lucas 2:11. E época, no reinado de César Augusto, imperador romano, está escrito em Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2:21. Então, esses três principais hereges, eles ensinavam isso para as pessoas, que Jesus não veio em forma humana, não veio em carne. Outro não acreditava no nascimento virginal, né? Ou seja, que Jesus nasceu, Maria estando virgem, pelo poder do Espírito Santo, foi concebido. Então ele não acreditava nesse milagre, e eles ensinavam isso para o povo, contrariando o que os apóstolos pregavam, ensinavam. Então é muito importante a gente pesquisar um pouco mais. Eu não vou trazer aqui, até para não ficar uma lição muito longa e não ficar questões muito complexas, mas eu estava pesquisando um pouco sobre cada um desses que foram citados aqui, e é muito importante. Se for o caso, depois você também pode pesquisar para que você possa conhecer um pouco mais. Mas lá na frente da lição aqui, ele vai falar sobre esse pensamento na atualidade, nos dias de hoje. Quem são os que ainda continuam com esse pensamento? Fica comigo aí, não sai não, porque é muito importante a gente ter ciência disso, né? Compreender sobre essas questões. De que forma nós estamos falando sobre defesa da fé cristã, então de que forma nós devemos nos defender em relação a algumas heresias, algumas situações, algumas pessoas que muitas vezes passam até pregando nas ruas, nas casas. Então a gente precisa ter muito cuidado, estar muito atento, conhecendo a palavra, estudando, pesquisando um pouco mais, para que a gente possa estar firme e de acordo com o que a palavra do Senhor tem nos mostrado. A sinopse 1 diz o seguinte: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Então Jesus teve esse desenvolvimento. Fisicamente ele se desenvolveu, intelectual ele se desenvolveu e espiritualmente. Então, quando você estuda, né, quando você lê os evangelhos, você vai perceber isso. Você vai notar esse desenvolvimento, esse crescimento de Jesus, o seu ministério nessa terra. Então é muito importante a gente buscar na palavra do Senhor, a gente ler a palavra do Senhor, se dedicar, se esforçar para que a gente possa cada vez mais crescer nesse conhecimento para a glória de Deus. O segundo tópico, ele vai nos dizer o seguinte: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aí agora ele vai nos mostrar o que os apóstolos ensinavam, qual era a afirmação dos apóstolos. E se você perceber, leia Atos dos Apóstolos, você vai notar que, eu já falei isso até em alguns vídeos atrás, que a essência da mensagem de Atos dos Apóstolos era que os apóstolos, eles foram testemunhas oculares tanto do ministério terreno de Jesus quanto do Jesus ressurreto, ou seja, Jesus ressuscitado. Eles foram testemunha oculares, ou seja, eles viram Jesus ressuscitado. Então, a essência da pregação dos apóstolos em Atos dos Apóstolos, você vai perceber isso, que eles tinham todo esse cuidado de testemunhar que eles viram Jesus ressuscitado. E a pregação deles era uma pregação, entre aspas, simples, mas poderosa. Por que simples? Porque eles pregavam que Jesus veio para esse mundo, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos conceder a salvação e a vida eterna. Então essa era a essência da pregação, essa era a mensagem dos apóstolos ali em Atos dos Apóstolos.
que a gente vai perceber isso. Porém, com muito poder, com unção, porque o Espírito Santo estava ali trabalhando de forma poderosa. É tanto que a gente sempre fala que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Então, nesse tópico 2 a gente vai ver essa afirmação apostólica em relação à corporeidade de Jesus. Mas eu quero reforçar aqui o convite, você que chegou nessa parte do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para que toda semana você seja abençoado, edificado, edificada com o nosso conteúdo. A gente procura trazer lições bem objetivas para abençoar a tua vida, para quem sabe até você, professor, possa aqui em algum momento ter um insight, um pensamento que possa colaborar para você levar para a sua sala de aula. E se inscreve aí, se inscreve, vem caminhar conosco, que vai ser um prazer, uma honra te receber, estar com você aqui, crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Se possível também, deixa o joinha. Isso é muito importante, você deixar o teu like, para que possamos ter aí o nosso vídeo sugerido pelo YouTube para mais pessoas assim como você que deseja aprender, que deseja crescer na graça e no conhecimento da palavra, ok? O subtópico 1, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. E essa palavra sinóticos, o que significa essa palavra, irmão Edival? Sinótico. Anota aí, vai. Sinótico. Vem do grego sunoral, que significa ver junto. Histórias narradas na mesma ordem ou às vezes as mesmas palavras. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são os 3 evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm essa narrativa, né? Ele é narrado de uma forma muito parecida e às vezes até com as mesmas palavras. Então, por isso o nome evangelhos sinóticos, ok? Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João já não é um evangelho sinótico, João o revela interiormente. Ou seja, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram um Jesus exterior, ou seja, um Jesus homem, né? Um Jesus que o seu ministério aqui nessa terra. Já João também traz algumas situações com relação a isso, mas João revela mais o Jesus interior, ok? Então, a diferença aí do evangelho sinóticos, beleza? É uma informação aí para que possa abençoar ainda mais a tua vida. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo, ou seja, a introdução do evangelho de João traz essa informação, né? No princípio era o verbo estava com Deus, né? Conhecido, um texto bastante conhecido em João. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, ou seja, habitou entre os homens. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então, 3 situações aqui. O evangelho, o verbo se fez carne, habitou entre nós e foi visto pelas pessoas. João destaca isso na leitura bíblica a qual nós fizemos, né? Na carta de João. Ele destaca muito isso. João reforçando, reafirmando que ele viu Jesus. Jesus homem, e ele viu Jesus ressuscitado. Então, olha, eu voltando a dizer aqui que os apóstolos, eles foram testemunhas oculares de Jesus. Glória a Deus. Subtópico 2, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Então,
mais uma vez reafirmando. Os apóstolos viram Jesus, estiveram ali com ele, aprendendo lado a lado, e de certa forma também desenvolvendo a sua vida ministerial, porque Jesus estava ensinando dia a dia para eles ali, fazendo eles vivenciar experiências poderosas, maravilhosas com o Mestre. Então eles são realmente testemunhas oculares do ministério de Jesus. Terceiro ponto, uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o camarada lá, o doceta, né, que era um dos hereges. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidas na última década do 1º século. Nessa época, o docentismo já se difundia entre os cristãos, já estava se difundindo essa heresia, já estava crescendo, né, essa heresia. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. No versículo 7, né, da segunda carta de João, a qual nós lemos na leitura bíblica em classe, quando João diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então eles são anticristos, são enganadores, esses hereges, né, que não acreditam no ministério terreno de Jesus, na vida humana de Jesus. A gente costuma dizer, né, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele foi o homem perfeito, né? Então, nós aprendemos nessa lição de hoje sobre esses hereges, sobre essa questão, e reafirmando os apóstolos, reafirmando esse cuidado que nós devemos ter para a defesa da nossa fé. Por isso, na nossa EBD dos adultos, nesse primeiro trimestre de 2025, estamos estudando, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. São as mesmas heresias do passado, mas de uma roupagem nova. Passaram ali uma maquiagem. Por isso a importância da gente conhecer a palavra, estudar a palavra, nos desenvolver para que a gente possa estar aí atentos a essas heresias. Não que a gente não venha a cair nessas ciladas, que muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas são levadas por vento de qualquer doutrina e até por heresias e acabam se engodando, e para voltar para os caminhos do Senhor é uma dificuldade. Sinopse 2. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Terceiro ponto. Como essas heresias se revelam hoje? E a gente vem agora para falar sobre, na atualidade, essas mesmas heresias lá que o apóstolo João e os demais apóstolos estavam enfrentando na igreja primitiva, agora a gente vai ver hoje. Ponto 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Vou repetir. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Lá em Isaías já profetizou, né, que Jesus nasceria, né, o Emanuel, Deus conosco, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, Isaías já profetizou
Há muitos anos antes de Jesus, Isaías já tinha profetizado sobre o seu nascimento. E ele diz mais, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, 35. Que é o nascimento de Jesus, que nessas duas situações aqui que ele cita, os mormons e a Igreja da Unificação, eles não creem nessa doutrina, nesse ensinamento que está escrito na Palavra de Deus. Está escrito na Palavra de Deus desse jeitinho. Só a gente ler, só a gente olhar e perceber o que está escrito e crer, certo? E crer. Então está escrito lá sobre o nascimento de Jesus. Ponto 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basilides, negava a crucificação de Cristo. Isso aqui é um absurdo, isso aqui que ele vai nos falar agora. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se. Meu Deus, como é que a pessoa consegue acreditar num negócio desse? Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. E que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. A gente vê no texto bíblico que, em determinado momento, os soldados romanos vai passando ali Simão, sirineu, e os soldados romanos forçam, obriga Simão a carregar a cruz com Jesus ali. E aqui esse camarada, o Basilides, acredita que Simão se transfigurou e foi ele que morreu na cruz. Meu Deus, que loucura é essa? Que baboseira é essa que muitas pessoas conseguem acreditar? Misericórdia. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basilides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, que é a essência da pregação dos apóstolos. Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a salvação. Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é pela fé, salvação é pela graça. Então Jesus morreu. Primeiro subtópico falou do nascimento de Jesus. Agora falamos da crucificação e da ressurreição de Jesus. Como é que tem pessoas que creem num absurdo desse, a qual nós falamos agora? Por incrível que pareça, infelizmente tem pessoas que creem, né? Então a gente precisa ter cuidado, né? Para que a gente não venha se engodar com situações semelhantes, né? Situações que muitas vezes chega, massageia o ego da gente, algumas situações ali para querer nos distanciar do foco, do cerne, da essência da palavra. Então é preciso muito cuidado. E o terceiro subtópico, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Um deles, Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então, historicamente, é comprovado a morte e a ressurreição de Jesus. Até porque Jesus apareceu para muitos de seus discípulos, né, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia.
Sinopse 3. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Na conclusão, as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Glória a Deus por isso. Eu creio nisso. Você crê? Deixa nos comentários aqui. Eu creio nisso. Eu vou deixar você com esse vídeo aqui. Clica aí. Eu tenho certeza que você vai continuar sendo abençoado, sendo edificado através desse conteúdo. Clica aí, te espero lá no próximo vídeo. Deus abençoe e até lá no próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto.